Galera, acho que muitos de vocês que tem o Golf alemão sofrem com isso daqui, né? Ó, eu vou afundar o pé. Aceleração sobe normal, né? Agora eu vou segurar o pé só um pouquinho, ó. Ó, se eu manter o pé nesse ponto, o carro não acelera, ele fica fazendo isso, ó. Se eu afundar o pé, ele acelera normal, tá vendo? Então no videozinho de hoje a gente vai arrumar a injeçãozinha aqui desse Golf alemão. E aí eu vou explicar pra vocês depois o que foi feito. Mas ó, segurar um pouquinho acelerado, ó, ele fica acelera, corta, acelera, corta. Se eu afundar o pé, aí o carro responde normalmente. Pronto, galera, estamos de volta aqui no Golfzinho. Vamos dar uma partidinha nele. Beleza. Vamos afundar o pé. Respondendo de boa, né? Agora eu vou segurar o pé naquele mesmo ponto que ele causava aquela falha, ó. Ó. Nada. Vou acelerar mais um pouco. Vou acelerar mais um pouco. Aqui agora, galera, não importa o ponto que acelerar, o carro não vai mais cortar, tá vendo? E aqui ele liga com a rotação em 1000 giros, né? E conforme ele vai pegar a temperatura ali, ele vai e volta para os 900, certo? E aí, o que será que eu precisei fazer para chegar nesse resultado, galera? Simplesmente, eu fiz uma limpeza na TBI, né? Então comprei todo o kitzinho de junta, tirei a TBI do carro, limpei todos os pontos, principalmente ali a entrada do canister, onde vai as juntas, enfim. Você faz aquela limpeza, né, galera? Tomando sempre o maior cuidado com o sensor de temperatura do ar, né? Que no Golf alemão é ali naquela tampa em cima do bico, tem aquela pontinha assim na esquerda, aquilo ali é o sensor, tá, galera? Muita gente pega ali, puxa com alicate, faz de qualquer jeito e aí danifica o sensor, e para achar outro desse é bem difícil, tá? Então tirei a TBI, fiz uma bela limpeza, escovei todos os pontos que dava para escovar, né, galera? Também não pode sair escovando tudo de qualquer jeito. Fiz a limpeza, beleza. Troquei o atuador de marcha lenta, tá? Porque o cliente numa revisão anterior, não foi comigo, ele levou no mecânico que estava com esse problema. E aí chegou lá, o cara trocou o sensor TPS, trocou o som da lambda, acho que trocou vela e cabo, enfim, trocou alguns itens. E aí montou no carro, provavelmente o carro ficou acelerado, né, galera? E aí o que ele fez para deixar a marcha lenta boa? Foi lá no ponto e atrasou todo o ponto do carro, né? Então o cliente trouxe para mim a primeira vez para fazer um diagnóstico, e nesse diagnóstico já vi que o ponto do carro estava fora, voltei o ponto para o lugar, e aí o carro voltou a ter força, né? Porém ele estava com essa oscilação, o cliente ia andar com o carro, em vez de acelerar o carro morria, enfim, estava com todos esses probleminhas, né, galera? E agora, como vocês puderam ver aí, vou ligar novamente, sem acelerar, sem nada, ó. Ele liga de boa, corresponde aqui acelerador de boa, e se eu acelerar devagarzinho, ele não vai mais cortar, tá, galera? Aí entra um ponto aqui muito importante. Não foi a troca do atuador que resolveu o problema do carro, tá, galera? Tem que fazer um acerto, tá? Não é simplesmente pegar peça nova e colocar, porque não resolve, tá? Tem que ter o conhecimento para fazer um acerto, galera, e entender a necessidade do carro. Por que eu falo isso? Porque ultimamente, por mais que eu pegue a regulagem que manda ali no fabricante, o carro não fica bom, galera. Então eu tenho que vir e fazer uma regulagem por minha conta até chegar num ponto onde o carro responde bem, a aceleração não fica alta, né? Você liga o carro, fica ali nos 1000, depois ele abaixa para 900, né? Conforme manda o figurino. Só que eu não uso mais a regulagem original. E também não adianta eu seguir o mesmo padrão, porque cada carro vai ser um caso diferente, tá, galera? Esse carro aqui tem uma quilometragem diferente dos outros que eu mexi, né? Esse daqui não tem
o code ativado, que também faz diferença, querendo ou não. Então assim, o que eu vim falar para vocês, né, nesse vídeo, não é só trocar as peças que você vai resolver o problema de injeção, tá galera? Você tem que fazer um acerto ali. E por onde que é feito esse acerto? Vamos lá no motor que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, já consegue perceber alguns detalhes aqui, né galera? Que esse carro infelizmente passou por umas mãos suínas muito pesado, ó. Olha como é que tá o sensor de temperatura. Olha como é que tá o reservatório, tudo colado. Aqui, provavelmente esse carro pegou fogo, porque eu percebo derretido aqui. A mangueira de combustível tava deteriorada, galera. E aí alguém montou ela do mesmo jeito. Eu vim aqui, cortei ela para evitar danos. O chicote aqui tava danificado. Enfim, qual que é o acerto que a gente faz aqui, galera? Ponto do carro, lógico. Mas aqui, na borboleta do carro, tem dois ajustes, né? Que na teoria a gente não poderia mexer, porque é uma regulagem de fábrica. Porém, é uma regulagem de fábrica de 30 anos atrás, com outra gasolina, sensores originais, enfim, né, galera? Então aqui na borboleta do alemão existe dois parafusos de regulagem: o batente do acelerador e o batente do sensor do atuador de marcha lenta, certo? Então lá embaixo é um parafusinho que bate no atuador e aqui em cima é um parafusinho que a borboleta bate quando você desacelera, certo? E se você não fizer a regulagem correta, tanto do TPS quanto do atuador, o carro não fica bom, tá galera? Sem falar que algumas entradas de ar falso possíveis aqui do carro eu tampei, porque não tinha mais a conexão de mangueira, então eu tampei. E como eu falei pra vocês, a gente vai regulando conforme a necessidade do carro, tá? Então eu meço o atuador para ver se a parte de chicote está correspondendo, né? Então eu tenho que testar aqui, tem que testar no módulo, tá galera? Não adianta só testar no atuador ou só testar no TPS, você tem que testar o sinal geral aqui e também do módulo, tá? Porque esse carro, muitas partes do módulo conversa aqui e você consegue fazer o teste, que às vezes aqui dá um resultado e no módulo dá outro, tá? Então você tem que fazer essa comparação sempre aí para ver se tá tudo ok. Seguindo isso, galera, você faz o acerto ali na medida do possível, meio que no olhômetro, né? Não tem muito jeito. E aí o carro chega num resultado satisfatório. E esse daqui chegou nesse resultado que vocês viram aí. Então só para vocês entenderem que o Golf alemão ele é chato de mexer, galera, porque não é um negócio que você vai ali, troca uma peça, ela já funciona, né? Tem que ter esse ajuste. Esse ajuste leva tempo, tá? Não é um negócio que em uma hora você faz, infelizmente não. Leva o dia todo, leva 2 dias, às vezes, depende de cada caso, né, galera? Porque assim, eu testo ele na fase fria, ou seja, de manhã, dou a partida e vejo como é que ele reage até esquentar, tá? Por quê? Porque às vezes você regula e aí o carro funciona no 900 ali. Você acabou de ligar, ele já está no 900. Você fala, pô, tá perfeito. E aí conforme ele vai esquentando, em vez dele manter, ele acaba acelerando, né? Então a regulagem que eu faço geralmente funciona ao contrário. Eu regulo ele, deu a partida, ele funciona ali 1000, até um pouco acima às vezes, depende do caso. E aí conforme ele vai esquentando, ele vai e baixa para 900, né galera? Que aí você já esquentou, já está na temperatura, ele vai se manter aquilo ali, né? Então o que eu quero falar para vocês é isso, tá? Infelizmente, peças de reposição não ajudam muito, né galera? Não é fácil você achar algo de qualidade. Eu sempre recomendo aí algumas marcas, né? DS, para atuador de marcha lenta. Eu não uso da MT Thompson, tá? Não é preconceito com a marca, é porque infelizmente todos os carros que eu peguei com esse sensor foi muito difícil de fazer acerto. Então geralmente eu estou usando da marca Euro, né? Tem me atendido bem, consigo fazer regulagem nos carros legal, né? E aí usando o sensor da TPS da DS e o atuador de marcha lenta da marca Euro, eu estou conseguindo fazer o acerto nos carrinhos aí, certo galera? Então essa é a dica que eu tenho para passar para vocês. Não mostrei um tutorial, porque como eu falei para vocês, não é uma receita de bolo, né? Que você pega no vídeo e segue igualzinho que vai dar certo. Tem que ter ali aquele ajuste. E aí infelizmente varia de caso para caso, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o likezão, porque isso ajuda bastante, tá galera? Se inscreva aí embaixo no canal, para você não perder as próximas dicas top como essa. E é nóis galera, vamos ficando por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. Aquele abraço, fui!